Meus cumprimentos a todos os professores e professoras que se inscreveram no nosso curso de extensão, no portfólio /webfólio, inovações no processo de ensinar, aprender e avaliar. Então eu vou falar rapidamente sobre o curso e as motivações deste curso, e o resto vocês vão ver na plataforma, tá? Para quem me conhece, já foi meu aluno ou já ouviu falar de mim, sabe muito bem que eu sou uma pesquisadora na área da avaliação e focada no uso dos instrumentos, diferentes instrumentos, para a melhoria do processo ensino-aprendizagem de uma avaliação que esteja a serviço das aprendizagens. Então, eu tenho feito algumas experiências e pesquisas nesta área, desde que iniciei o meu mestrado e, na verdade, um pouco antes, quando fazia parte da Secretaria Municipal de Educação em Belo Horizonte, quando colaborei no processo de implementação da Escola Plural, que vivenciou muitas inovações, e a gente cita isso no nosso trabalho. Eu tenho um livro publicado sobre isso, que é da minha dissertação, que vocês têm disponibilidade também via internet. Então, o que eu fiz, na verdade, foi tentar pensar um curso que colaborasse para que o professor refletisse um pouco a sua ação docente na sala de aula, no sentido de potencializar as inovações e as mudanças necessárias para que a gente tenha uma escola que colabore para as aprendizagens dos nossos alunos, Aí envolvendo uma nova relação pedagógica, um novo processo de ensino, o uso das tecnologias na sala de aula, essencialmente uma nova forma de organizar a sala de aula ou a escola, melhor seria a escola. Se de tudo não é possível fazer um processo total na escola, que você consiga melhorar a organização da sua sala de aula, Então, o que a gente pensou? Muito importante que você compreenda que nós não vamos falar aqui do portfólio, tá? Porque, para quem conhece, já leu o que eu escrevi, na verdade, o que a gente entende? O portfólio, ele é um produto desencadeado de uma relação pedagógica diferenciada. Então, quando é que eu tenho um portfólio de aprendizagem que permite as aprendizagens? Quando eu, como professora ou professor, altero a minha relação pedagógica, altero as minhas formas de registros, altero a minha forma de avaliar no sentido de entender, por exemplo, o erro como um processo construtivo da aprendizagem. Quando eu permito que este erro seja revisto junto com alguém, meu colega, meu professor, meu colega de sala de aula, e entendo que isso faz parte do processo. Então, o portfólio, ele vai ser o resultado de uma ação alterada do professor. Não estou falando aqui de uma caixa, nem de uma pasta onde eu arquivo trabalhos. Tanto que eu posso colocar qualquer tipo de trabalho. É um tipo de portfólio. Mas nós estamos falando de um portfólio que revela uma alteração pedagógica. Então, nesse sentido, como é que a gente fez isso? Porque você precisa compreender meu raciocínio. Quando eu estudei na minha tese, que eu escrevi, na verdade, sobre ações que eu desenvolvi na UFMG junto com alunos de licenciatura, e a minha orientadora conseguiu me ensinar isso, porque eu achava que eu estava estudando portfólio. Eu não estava estudando portfólio. Márcia, ela dizia para mim, Márcia, você está alterando a sua relação pedagógica com esses estudantes. E ao alterar a sua relação pedagógica com esses estudantes, você desencadeou produtos ricos do processo de ensino. Então, foi isso que aconteceu, Então, o que a gente vai refletir, o tempo é curto, vocês precisam se organizar. Tem uma carta minha falando sobre o ensino à distância, que você
exige muita autonomia de vocês, exige que vocês se esforcem, que vocês leiam os materiais. Nós não vamos tutoriar vocês precisam entrar e fazer os trabalhos de vocês. Esse é um trabalho que vocês vão aprender sozinhos. Então, eu fiz uma plataforma, ela é auto-manuseável, então vocês têm que ir e entrar. Nós temos muitas monitoras de extensão, mas elas vão estar aí para ajudar na correção das atividades, mas que a gente espera que vocês também tenham automonitoramento, faz parte do processo isso, tá? Então, rapidamente aqui, vocês têm o programa, o meu planejamento, o projeto do curso está disponível, vocês podem entrar e ler. Então, eu não vou fazer uma leitura desse projeto para vocês, tá aqui, tá? Tá na plataforma de vocês. O que eu vou dizer é como eu pensei os módulos, tá? Para que vocês compreendam a organização desses módulos, tá? Então, veja, eu fiz uma primeira atividade muito importante de um seminário que eu preparei, que eu fui organizando esta forma de pensar o seminário com 3 tipos de gêneros literários diferentes, tá? E a gente vai ter o primeiro seminário que chama-se Saber, Conhecer, Avaliar Por Quê, de um texto que está no meu livro azul, que é o meu último livro de autoria própria, né? Ele está aqui, mas está disponível para vocês aí. E também está disponível no caderno de aprendizagem, que chama Portfólio/Webfólio, que vocês terão acesso livremente na plataforma. Precisa ler esse texto, que é a história da Maria Márcia, né? Que queria saber por que a mãe dela cortava a cabeça e o rabo do peixe. Eu não vou contar a história, depois vocês vejam. Junto com isso, vocês vão ter que fazer a articulação do ponto cego de um livro do Maturana, né, que mostra como aprendemos, e ele nos ensina a fazer uma relação com este ponto cego. Então, vocês vão ter que ver a figura e tentar descobrir o que ele nos ensina a partir dessa figura. E tem um videozinho curto que chama Aprender a Aprender. Todo mundo já deve ter visto, mas veja novamente. Porque cada vez que eu vejo esse vídeo, eu já vi muitas vezes, eu descubro novas interfaces interessantes sobre o conhecimento. E que é o que vocês vão ter que fazer? Ver esse vídeo. Primeira tarefa é ver esses três elementos que foram colocados para vocês e participar do fórum. Você nunca participou de uma plataforma virtual. Abra a plataforma, em cima está escrito fórum, você clica, você vai ver todas as orientações. Os textos estarão disponibilizados, os links, e você vai ter as informações necessárias. Depois que você conseguir fazer a interlocução metacognitiva, você vai lá em responder, um íconezinho que tem na tela. Responder, vai aparecer uma tela, um quadradinho para você assim, e você vai digitar as suas interlocuções. Digita no texto, não faz no Word depois cole lá não, porque você fazendo isso, colando, você vai dar oportunidade para todo mundo que estiver nessa sala discutir com você ou trazer novas ideias. Então você vai capturar novas ideias, aprender com outras pessoas que estarão participando do curso, tá? Então esse é nosso primeiro encontro. Então veja, nós vamos aprender já no início desta sala que sem a pergunta, sem a indagação, sem a curiosidade, não existe conhecimento. E aí eu faço a pergunta para vocês. Como é que é a sua docência? Você permite a pergunta ou você está levando tudo pronto? Você pega um livro didático, os seus xerox, alguma atividade pronta do seu colega e todo dia tem uma cópia nova. Bom, se a sua docência é assim, eu sinto muito em informar que você está matando a curiosidade. A curiosidade exige tempo, exige conversa, exige roda,
exige sair da sala de aula, exige instigar a novidade. E a novidade não vem pronta, né? Ela exige que vocês tenham um trabalho. Todo o nosso curso vai ser isso. Nós vamos chegar no final que eu vou pedir vocês para fazerem um projeto de trabalho. Veja, um projeto de trabalho. Por que minha rua tem este nome? Então, eu já experimentei com outras turmas isso. Infelizmente, 2% dos professores que fizeram os projetos fizeram na linha do que a gente chama de projeto de trabalho. Todos os outros copiaram projetos prontos. Objetivo, desenvolvimento, o que vai fazer. Já está pronto na nossa cabeça o que a gente vai fazer com o projeto. Nós temos que entender que projeto de trabalho é uma construção coletiva junto com o estudante. Então, vejam o roteiro que eu estou passando, leiam as indicações teóricas. Vocês vão passar por salas que vão mostrar que o conhecimento pronto é tudo que a gente tem nessa escola, que a gente está vivendo há muito tempo sem mudanças. Portanto, vocês vão terão acesso à história da Maria Montessori, ao Fórum Escola Proibida, Educação Proibida, que é um vídeo, né, que é uma produção documentária, que vai mostrar as origens dessa escola que nós temos e que ainda vivemos. E aí vai dar para entender que eu estou dizendo que como é que a gente mata a curiosidade. Vocês vão ler um texto da minha orientadora, Ângela Dalben, que fala sobre a relação pedagógica de hétero e interestruturação do conhecimento. E vão ter que responder sobre isso para que aprendam, né? Mas vão entender que o que a gente vive hoje na escola, que é a meritocracia, né? Que é essa relação de uma heteroestruturação do conhecimento, um conhecimento que vem de fora para nos dar, que não respeita nossos contextos intelectuais de conhecimento, ela mata a nossa possibilidade de aprender. Então, esse é o primeiro módulo. Depois, né, que vocês vão ter que responder e participar de um fórum. O segundo módulo, nós vamos trazer as escolas inovadoras. Então, esse curso todinho, nós vamos só ver coisas inovadoras, só atividades inovadoras. Nós vamos trabalhar com o exemplo da Escola da Serra de Belo Horizonte, a Escola da Ponte em Portugal, Escola Plural em Belo Horizonte, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, e a Escola Balão Vermelho em Belo Horizonte. Estas escolas e outras escolas que estão citando aqui usam tecnologias, especificamente algumas escolas de São Paulo, que trabalham com o projeto Mão na Massa, o próprio nome já diz Mão na Massa, vão trabalhar o quê? As inovações pedagógicas, no sentido de que mudança de tempos e espaços. Eu mudo a escola. O que eu trago? Eu mudo tudo, né? Vou dar um exemplo, Escola da Serra, Escola da Ponte. Não tem aula, não tem professor dando aula, você entende? Os alunos são instigados por meio de roteiros pedagógicos e só buscam o professor ou o colega quando eles não estão entendendo. Esta lógica de que tem que ter alguém dando aula é uma lógica de quantos séculos passados, mas que hoje está na escola. Vocês devem estar me ouvindo e falar, essa professora é louca. Não, vejam os vídeos e essas escolas existem. Elas são a maioria? Não, elas são muito, muito minoria. Mas, gente, é o que a gente precisa desenvolver. Como a gente vai fazer? Eu sei que vai demorar um pouco de tempo, mas nós precisamos conhecer isso para a gente começar a pensar. Então, nós vamos ter essas escolas inovadoras e o último módulo nós vamos discutir o tempo e o espaço escolar, a relação pedagógica e o uso das tecnologias. Também com coisas inovadoras. No final, né, eu separei uma série de links que eu fiz uma pesquisa especificamente com o professor José Moran, que é um dos professores hoje que tem trabalhado com inovação. E as tecnologias estão lá para vocês pesquisarem, tá?
E no final, como eu já disse, vocês vão ser chamados a escrever um projetinho, coisa pequena. Eu não quero tese. Eu só quero que vocês me digam sinteticamente. Eu vou fazer uma videoaula sobre isso. Por um projeto que, se vocês fossem desenvolver isso na escola de vocês, um projeto com esse título, Por que minha rua tem esse nome? Tá? Eu quero ver como é que vocês fariam. Então, no conjunto, mas professor, onde é que é o portfólio? O portfólio é tudo isso, tá? O portfólio é um conjunto de coisas, de situações, de ações, de práticas que você vai desenvolvendo, que depois você coloca da forma como quer, mas especificamente daquilo que você mais desenvolveu. Que hoje a gente pode chamar de webfólio por conta de colocar isso em rede, em teias. Em teias que eu fazendo, se eu coloco no YouTube, se eu coloco num site, se eu coloco num blog, ele ganha asas e vai para o mundo. Isso é lindo, né? Eu estou compartilhando conhecimentos. Isso é muito bacana. Cada vez que eu escrevo com as minhas próprias palavras, que eu dedico meu tempo a pensar por mim mesmo, eu estou desenvolvendo intelectualmente. Cada vez que eu caio na teia de copiar algo de alguém, sem citar o nome, sem fazer articulação com ele, eu estou cometendo um crime intelectual grave, né? Grave por duas coisas. Primeiro, que eu estou roubando a ideia de alguém. Segundo, que eu estou deixando de fazer a minha. Isso é mais grave ainda, porque você é capaz. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso, mas é porque eu tenho que dizer isso, que eu sempre acho que o uso do plágio, ele é ensinado por nós. Ele é ensinado desde a infância, quando a gente vai ensinando ele a copiar. Copia, copia, copia. Ele não aprende a se revelar. E ao fazer isso, o que ele faz? Ele chega na faculdade, ele chega no trabalho, ele chega na profissão, ele não confia nele mesmo e passa a buscar coisa que os outros fizeram para poder dizer que é dele. Isso é grave, né? Então, o portfólio, ele tenta corromper isso. A ideia original é essa. É o protagonismo do estudante, é a originalidade, é a produção própria, são memórias, são produções narradas, produções reflexivas. O que eu fiz é outra possibilidade. Mas isso só pode acontecer se eu não fizer deste instrumento uma coletânea de coisas sem sentido para colocar isso. Já existe, não é? Então, muito bem-vindo ao curso. A gente vai gravando aqui ideias para que vocês criem as suas próprias, tá? Nós não temos aqui nenhuma pretensão de ensiná-los a fazer absolutamente nada, mas nós vamos colocar algumas ideias para que vocês criem outras ideias, tá bom? Esta é a mais espetacular de todas as ideias. Um grande abraço. Sejam bem-vindos e bem-vindas.